Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Alegria, a presença de Leonora. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia hoje na Carta da Esperança, mais uma vez, 1 de Pedro, capítulo 5, e nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Todos acharam? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Amém. Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome, rogando a Ti que Tu venhas falar ao nosso coração de um modo especial e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, esse versículo, desde o domingo passado, que ele não sai da minha mente. E eu comecei a perguntar ao Senhor o que é que o Senhor queria ministrar ao nosso coração, ao meu coração primeiro e depois ao coração dos irmãos. E eis aqui o versículo, mais uma vez. Ele está inserido no contexto das recomendações e dos conselhos finais do apóstolo Pedro, nesta epístola que é chamada tão apropriadamente de Carta da Esperança. Nós percebemos a nota de esperança do primeiro até o último versículo, escrito por Pedro. Esperança no meio das dificuldades, esperança no meio das perseguições, esperança no meio dos sofrimentos. E algo me veio à mente nesses dias, que é o fato de que nós estamos sempre às voltas com alguns pedidos de oração, com alguns pleitos diante de Deus, clamando ao Senhor por algumas coisas. E o que tem me chamado a atenção nesses dias de modo muito especial é que alguns desses pedidos de oração nós pedimos numa reunião de oração como essa, por algumas coisas, mas do momento em que nós pedimos até o momento em que aquela bênção chega nas nossas mãos, tem uma trajetória a ser percorrida por nós, que muitas vezes é palmilhada com muito sofrimento, com muita angústia, com muito desespero. Às vezes o caminho que Deus usa para chegar até nós, trazendo a nossa bênção, muitas vezes Ele faz esse caminho na tormenta. E por mais que a gente ache isso uma coisa estranha vinda da parte de Deus, mas eu tenho a impressão que o Senhor, por conhecer tão bem os corações de cada um de nós e daquelas pessoas que estão envolvidas naqueles pedidos que nós fazemos a Ele, Ele sabe de que material é feito aquele coração, e muitas vezes o Senhor precisa usar de meios drásticos para que aquela bênção chegue nas nossas mãos. Uma vez, uma certa mulher me contou uma história que orava por um filho, orava por esse filho, clamava por esse filho bebia demais, esse filho fazia muitas coisas fora da vontade de Deus, e aquela mulher de Deus orando, e um dia ela disse: Senhor, faz como tu queres, e eu já vou dizer amém para aquilo que tu tens a fazer na vida do meu filho.
muito bem. Quando é um belo dia, esse filho sofre um acidente. Ele, muito bêbado, sofreu um acidente terrível e ele ficou paralítico, do pescoço para baixo. E essa mulher, eu acho que ela havia esquecido daquilo que ela tinha colocado diante de Deus. E ela começa a perguntar e ela começa a se desesperar. Deus, eu orei pedindo que o Senhor restaurasse o meu filho, mas eu não queria isso, eu não queria que as coisas fossem assim. E aquela mulher chorava e chorava, e quando um dia no meio de uma oração, o Espírito falou ao coração dela: doeu mais em mim do que em você. Mas era preciso que aquele filho que você tanto ama, por quem você tanto ora, ele fosse ao leito, para dali ele fosse restaurado para a glória de Deus. E aquele homem, no meio daquele sofrimento, no meio daqueles aparelhos todos, ele vivia quase que pendurado com aqueles aparelhos naquele hospital. Ali, no meio daquele sofrimento, ele tem um encontro pessoal com Jesus. E o Senhor, a partir daquele sofrimento, restaurou a vida daquele homem, a vida espiritual, e devolveu os movimentos dele. Mas era preciso que uma coisa drástica acontecesse, ele fosse ao leito, para que ele fosse restaurado para a glória de Deus. Mas e como fica o coração daqueles que oram? Como fica o coração dos pais, o coração das mães, o coração daqueles que oram pelos seus queridos, que querem que haja uma transformação, mas aqueles corações estão sempre ali empedernidos, endurecidos. E eu pensei num tema para a mensagem de hoje, e o tema é uma provisão para a jornada. Nós precisamos de uma provisão para a jornada. Nós somos salvos pela graça de Deus. A graça é salvífica, mas além de salvífica, ela dá o suporte para que nós possamos atravessar o caminho dessa vida, a jornada por essa vida, que eu não sei quanto tempo ainda teremos sobre a terra, mas nós precisamos, como disse o apóstolo Pedro, ser aperfeiçoados, amadurecidos, ser firmados, ser fortificados e fundamentados, alicerçados nessa graça divina, para que nós possamos conseguir atravessar os nossos desertos, atravessar os nossos estreitos e chegar lá na frente vitoriosos em nome de Jesus. Então, queridos, nós precisamos aprender a orar mais pela trajetória que pela bênção propriamente dita. Precisamos aprender a orar mais para que o Senhor nos prepare, nos fortaleça para as nossas respostas de oração, porque muitas vezes nós nos comportamos como aqueles discípulos que estavam no barco. Jesus mandou que eles fossem, Jesus sabia que aquela tempestade ia açoitar aquele barco, mas eles vão na frente, e no meio da madrugada Jesus resolve ir ter com ele no meio de uma tempestade. E as ondas agitavam aquele pequeno barco de um lado para o outro. De repente, lá vem Jesus. E ele vem sobre as águas, e eles achavam que era um fantasma, eles achavam que era uma assombração, como a gente diz aqui em Pernambuco, sobretudo aqui no Nordeste todo, um mal assombro. Mas Jesus disse: sou eu, não temais. Muitas vezes as nossas lutas, as nossas agonias, as nossas encrencas pessoais que nós estamos colocando diante de Deus, quanto mais nós oramos por aquilo, parece que passou um vento, parece que veio uma tempestade, e nós dizemos: Jesus, eu preciso de ajuda. Mas nós precisamos de ajuda para enxergar Jesus através do véu denso das dificuldades e das tempestades que nos assolam. A graça é um favor imerecido, além de salvífica, ela se manifesta de maneira multiforme para suprir todas as nossas necessidades.
A graça de Deus é suficiente para nos conduzir ao lar eterno, mesmo ao passarmos por provas e sofrimentos. Paulo experimentou isso. Ele pediu 3 vezes que aquele espinho fosse tirado da carne, e o Senhor disse: a minha graça me basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se tivermos olhos espirituais, perceberemos que a suprema riqueza da graça é amplamente mostrada das mais diversas maneiras. E assim nós podemos entrar com ousadia diante do trono da graça para pleitear as nossas causas, na certeza que Deus nos ouvirá, e ao seu tempo e ao seu modo. Não nos compete saber tempos ou modos do trabalhar de Deus, Ele nos responderá. Então, isso que está no meu coração desde cedo, desde o princípio da semana, por ouvir tantas histórias, por ouvir tantas inquietações, eu queria dizer a você: muitas vezes é preciso esse sofrimento, essa situação específica, é necessário, é uma ferramenta de Deus e faz parte da sua resposta de oração. Fique tranquilo, porque a resposta está vindo. Fique tranquilo, porque a resposta vem, está chegando para as suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos analisar cada uma desses aspectos dessa multiforme graça, mostrados aqui pelo apóstolo Pedro. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, Ele nos concede a sua provisão para a jornada. Ele mesmo nos concederá sua graça aperfeiçoadora. E quando nós encontramos uma referência à perfeição, ou aperfeiçoar, ou aperfeiçoadora, fala de maturidade. Não está falando de algo que é absolutamente perfeito, porque não há nenhum ser humano perfeito. Mas o Senhor está falando de maturidade, o Senhor está falando de amadurecermos. O Salmo 119, nesse Salmo, no versículo 27, o salmista diz assim: faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Nós precisamos amadurecer. Mas para que nós amadureçamos, nós precisamos confiar em Deus e pedir que Ele nos ajude a compreender aquilo que Ele está querendo nos ministrar no meio dos nossos vales e no meio dos nossos desertos. Em Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer. Só assim nós vamos perceber cada situação, nós vamos enxergar o Senhor em cada situação. Eu estava conversando com o pastor Malta e eu estava dizendo: olha, tem pessoas que passam pela nossa vida, tem pessoas que vêm com tantas encrencas, com tantas confusões, com tantas coisas. Nós temos enfrentado algumas dificuldades familiares, e eu estava dizendo a ele, eu digo: olha, muitas vezes essas pessoas que o Senhor leva no meio da família, né, foi o Senhor que levou. Não foi o diabo que botou a mão ali, foi o Senhor que levou, afastou. E a gente precisa aprender a enxergar isso. Eu não dou pico de ibope para o adversário, porque eu sei que o meu Deus, Ele tem o controle soberano de todas as coisas, e eu vejo o dedo do meu Senhor em todas as coisas. E quando o adversário age de alguma maneira, ele age porque o Senhor permitiu que ele agisse. Mas tudo está debaixo da soberania e do controle do meu Deus. A segunda coisa
que o Senhor nos concederá, o que o Senhor nos concede nessa nossa caminhada, é sua graça afirmadora. Nós precisamos nos manter firmes. Em 1 de Pedro, nesse mesmo capítulo, na parte B do versículo 12, ele diz assim: mantenham-se firmes na graça de Deus. Precisamos nos manter firmes na graça de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender aquilo que nós estamos ministrando nessa noite a cada um de nós. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Foco em Jesus. Está passando por um aperto? Está passando por um vale? Está passando por um deserto abrasador? O segredo da vitória é o foco em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nós não contamos nenhuma derrota, porque o último capítulo da nossa história ainda não foi escrito. E o Senhor, Ele tem esse controle soberano. Em terceiro lugar, o Senhor concede sua graça fortificadora, sua graça fortalecedora. Em Salmo 27, versículo 14, o salmista diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Isaías, capítulo 35, versículo 3, o profeta diz: fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Sejam fortes no Senhor. Paulo, falando aos Efésios, capítulo 3, versículo 16, ele diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Voltando para Isaías, capítulo 41, versículo 10, ele diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Avançando um pouco mais, ainda em Efésios, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Não olhe para um lado, não olhe para outro, não olhe para nenhuma direção, a não ser na direção do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E para terminar só esse bloco de fortalecimento, nós temos um versículo que nós ouvimos muito, esse versículo fora do seu contexto, que é Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando este versículo foi escrito, quando esta carta foi escrita num contexto de dificuldade, de aprisionamento, de perseguições muito grandes, e o apóstolo está dizendo: tudo posso suportar naquele que me fortalece. Nós somos fortalecidos em Deus. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus que é vivo, nós servimos a um Deus que é presente, nós servimos a um Deus que interfere e interage nas situações. Você não está vendo saída na situação? Peça ao Senhor que dê olhos espirituais, que ilumine os olhos do seu entendimento, para que você compreenda que Deus está trabalhando na situação e não deixou você à deriva. O Senhor não nos salvou para nos deixar à deriva. O Senhor nos salvou mediante a sua graça salvadora, pela fé em Cristo Jesus.
E o Senhor, pela mesma graça, nos conduz em triunfo. Ele nos fortalece, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos firma, Ele nos conduz até aquele dia. E Ele é fiel para guardar esse nosso depósito. Amém? E finalmente, o Senhor nos concede a sua graça fundamentadora. Isso aqui fala de alicerce profundo. Nós não temos uma fé baseada no nada. Nós não fazemos confissões de pensamento positivo. Nós confessamos verdades espirituais inquestionáveis, verdades absolutas, porque o nosso Deus é absoluto. E eu trouxe para vocês um texto de Lucas, que eu gosto muito, do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 47 e 48, Jesus dizendo o seguinte: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Nós construímos sobre uma rocha. Nossa casa espiritual precisa estar construída sobre uma rocha, e não uma rocha qualquer, mas a rocha eterna chamada Jesus. O que nós aprendemos aqui? Primeira coisa, somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Somos capacitados pela graça para a obediência, sendo santificados. E através da mesma graça recebemos provisão para a jornada por esta vida. O Deus de toda graça faz isto. Segundo lugar, precisamos aprender a orar mais pela trajetória que Deus vai usar para que a nossa bênção chegue às nossas mãos, que pela bênção em si. Nunca sabemos os caminhos percorridos por Ele para nos dar a vitória. O Senhor também faz caminhos na tormenta. E finalmente, oremos para que o Deus de toda graça nos aperfeiçoe a fé, nos firme os passos na caminhada, nos fortaleça nele para que consigamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. E para que a nossa casa espiritual esteja construída sobre um firme fundamento, a rocha eterna que é o próprio Cristo. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar uns pelos outros.